capítulo 5. Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 10. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 10. O apóstolo Pedro está finalizando a sua carta e ele diz assim: E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Até aqui, vamos orar. Pai querido, obrigado por estarmos aqui, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem sido um Deus de graça, de misericórdia em nossas vidas e tem nos confirmado e nos fortalecido, ó Pai, em todas as coisas. Nós queremos te honrar e te agradecer e, ó Pai, te pedir que o Senhor nos dê forças para passar por aqueles momentos de tribulação e aflição, ó Pai. Para que em tudo isso, ó Pai, o Teu nome seja glorificado e que um dia, ó Pai, nós estejamos com o Senhor na glória. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, às vezes, a nossa vida cotidiana, ela passa por momentos de estresse, por momentos de aflição, faz parte da vida da gente e até mesmo muitas vezes nós questionamos, Ai, Senhor, até quando? Até quando vamos padecer as coisas? Porque nem sempre as coisas da nossa vida, elas acontecem de acordo com aquilo que nós queremos, daquilo que nós esperamos. E é interessante perceber que a gente sempre está ansioso pela volta do Senhor, porque nós sabemos que um dia nós, os que somos salvos, seremos transformados e estaremos com o Senhor na glória. Mas o apóstolo Pedro, sabendo dessas coisas, então ele escreve às igrejas que estão nessa região são várias regiões, porque ele escreve aos estrangeiros dispersos da Galácia, e ele fala assim, e o Deus de toda a graça. Então, que Deus, esse Deus, que é o Deus de toda a graça, e graça é aquele presente que nós não merecemos, mas que nós alcançamos por meio da fé em Cristo Jesus, esse Deus da graça, Ele nos chamou para uma glória eterna. E esse mesmo Deus, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos confirma, Ele nos fortifica por meio da sua palavra. Então, se nós queremos fortalecer as nossas vidas, nos momentos de dificuldade, difíceis na nossa vida, nos momentos de estresse, nós temos que olhar para as Escrituras, para aquilo que Deus nos prometeu através da sua palavra. A Bíblia, ela afirma, por meio das palavras de Jesus, de que nesse mundo nós vamos ter aflições e tribulações, mas nós temos que ter bom ânimo, porque Ele venceu este mundo e nós também somos mais que vencedores por meio do nosso Senhor. Então nós somos, o apóstolo Pedro ele diz aqui, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Então nós somos aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados na esperança da glória, da eterna glória de Cristo, irmãos. Mas ele diz que nós somos participantes também daquilo que Cristo padeceu. Ele diz assim, E o Deus de toda a graça em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória depois de havermos padecido. E de fato, irmãos, nós muitas vezes padecemos na nossa vida, no nosso cotidiano.
né? O próprio Senhor Jesus diz, aquele que nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Né? O que é tomar a cruz? É passarmos pelas coisas que fazem parte da nossa vida. E o apóstolo Pedro, se nós voltarmos um pouco no capítulo 4, lá no versículo 12, né, o apóstolo Pedro, ele vai falar um pouco dessas coisas que nós passamos. Olha só, verso 12, capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como que se coisa estranha vos acontecesse. Então, olha, irmãos, ele fala assim, não estranhe essas coisas. Não estranhe as provas, as tentações, os momentos de dificuldade. Não ache estranho isso. Por quê? Porque essas coisas vão acontecer. E de fato elas acontecem. Né? No mesmo momento em que você está às vezes alegre, feliz com algo que está acontecendo, acontece algo que você se entristece, você se abate, você se sente fraco, e aí você tem que se colocar diante do Senhor e orar a Ele, e pedir sabedoria, e pedir que Ele direcione, que Ele possa te fortalecer. E o apóstolo Pedro está dizendo, amados, não estranhe isso. Essas coisas podem acontecer, e elas acontecem. E ele continua. No verso 13 ele diz, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória regozijeis e alegreis. Então, peraí, a gente não pode estranhar porque essas coisas vão acontecer e nós somos perseguidos, nós passamos por aflições, mas ele fala, olha, mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes. E por quê, irmãos? Por que nós somos participantes? Porque é assim, irmãos, nós como cristãos, muitas vezes, vamos ser afligidos por este mundo, pelo pecado, pelas coisas que acontecem. Exatamente. Então não é que seja necessariamente uma perseguição, né? Alguém foi lá preso porque estava pregando o evangelho. Não! Mas essas aflições muitas vezes faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. É às vezes uma pessoa que briga com você, às vezes uma situação, né, de alguém que te deve, que não cumpre aquilo que combinou com você. E você, como cristão, não pode sair, né, batendo, brigando, xingando. Muitas vezes você está ali, né, se segurando para não explodir com aquela pessoa, porque você, como cristão, tem que dar bom testemunho, porque você, como cristão, não pode falar uma palavra torpe, uma palavra de baixo escalão, porque você, como cristão, não pode desejar matar aquela outra pessoa. E, de fato, irmãos, nós temos que nos alegrar nas aflições, para que também, quando Cristo for glorificado neste mundo, irmãos, e Ele será, nós sejamos glorificados junto com Ele e possamos nos regozijar e nos alegrar. E aí o apóstolo Pedro vai dizer, se pelo nome, verso 14, se pelo nome de Cristo sois vituperados, né, envergonhados, olha o que ele diz aí. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Amém? Então, ainda que nós possamos ser injuriados, envergonhados, vituperados, por causa do Evangelho, irmãos, para nós repousa o Espírito Santo em cada um de nós. E nisto Deus é glorificado. Então, não se abata. Não se sinta muitas vezes
apertado pelas coisas que vão acontecendo. A gente se sente assim, irmãos, a gente se sente, mas a gente tem que olhar para as Escrituras. A gente tem que se fortalecer na palavra de Deus. É difícil? É difícil, mas acredite na palavra de Deus. Porque por mais que nós passamos por situações difíceis nessa vida, nós sabemos que um dia seremos glorificados com o Senhor Jesus. E aí, se nós voltarmos lá, né, no capítulo 5, versículo 10, né, e o Deus de toda a graça, então é esse Deus, que não é que tem pouca graça, mas ele tem toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Então o apóstolo Pedro, ele fala assim, olha, esse Deus que nos fortalece, esse Deus que nos aperfeiçoa, esse Deus que nos fortifica, que nos estabelece, a ele seja a glória. A ele seja a glória. Sempre devemos dar glória a Deus. Não importa o que vai acontecer, não importa o que esteja acontecendo, não importa se você se sente abatido, levante seus olhos aos céus e glorifique a Deus. Faça como Paulo e Silas, que depois de serem surrados, depois de serem presos, machucados, colocados numa masmorra, eles estavam orando e louvando a Deus. A ele seja a glória. Não importa se estão sendo perseguidos. Lembre-se dos apóstolos, quando foram colocados diante do Sinédrio, em que aqueles homens apanharam por causa que eles pregavam em nome de Cristo. E eles saíram alegres, porque foram achados dignos de padecer por causa do Senhor, por causa do nome do Senhor. Então, a ele seja a glória. A segurança, irmãos, que nós temos está na palavra de Deus. Ele um pouco vai demorar um pouquinho e o Senhor vai voltar. E ainda que demore ainda algum tempo e nós partamos dessa vida, irmãos, vamos partir com uma convicção de que vamos ser glorificados com o nosso Deus. De missão cumprida. É ou não é? Mas como Paulo, né? Ele encerrou a carreira, mas guardou a fé. E essa fé, ainda que nós possamos muitas vezes, né, sofrermos, ficarmos tristes, não importa. Olha para a palavra de Deus, porque o Senhor, um pouquinho de tempo e Ele vai voltar. Tá? Por isso que o apóstolo Pedro, ele vai dizer, ó, o Senhor vai vos aperfeiçoar, o Senhor vai vos guardar, o Senhor vai fortalecer, o Senhor vai estabelecer. Tá? E ainda um pouquinho de tempo, mas o Senhor vai voltar. E a gente pode ficar seguro, porque o nosso Deus é o Deus de toda a graça. Fé nessa graça, irmãos. Na graça de que permanece no caminho. Não é fácil, irmãos. Por quê? Porque nós estamos na contramão deste mundo. As pessoas já não se importam mais com aquilo que a palavra de Deus diz. Os valores da nossa sociedade, cada dia estão piores. Porque o pecado, ele jaz nesse mundo, irmãos. A força do pecado sobre a humanidade é gigantesca. Todos, né, eles estão sempre caminhando de acordo com os seus próprios valores. Os valores cristãos, os valores que Deus estabeleceu, cada dia mais tem
sido colocado de lado, mas não para nós. Mas não para aqueles que conhecem a Deus. Eu sempre gosto de pensar, irmãos, se nós obedecermos a palavra de Deus, vai dar certo. Ainda que muitas vezes a gente se sinta acuado, tá? Muitas vezes a gente se sente ameaçado, apertado. Não. Nós temos que nos fortalecer na palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz assim no versículo 6 do capítulo 5: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Ó, humilhe-se, aceite, se submeta ao Senhor, debaixo da sua potente mão, porque a seu tempo ele vai te exaltar. Lance sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? E eu posso dizer, irmãos, que eu sinto o cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, sobre a vida desta igreja, sobre a vida dos irmãos. Ainda que às vezes a gente precise se ausentar, a igreja está aqui, porque o Senhor é que cuida de nós. Ainda que muitas vezes a gente se sinta, fraco, não, mas a gente tem que estar debaixo da vontade de Deus, da poderosa mão de Deus, e esperar que Ele faça as coisas. Depois desse período de descanso, de lazer, de estar mais com a minha família, estamos aqui, debaixo da mão de Deus, irmãos, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele cuida de cada um de nós. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido, ó Pai. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem estabelecido a cada um de nós, ó Pai. Nós queremos te glorificar e te honrar e reconhecer o teu cuidado e a tua graça sobre nossas vidas, ó Pai. Não somos merecedores, ó Pai, não somos melhores que os demais, pelo contrário, também somos falhos, mas nós clamamos pelo teu perdão, ó Pai, e te pedimos que o Senhor possa nos direcionar, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos encaminhar, ó Pai, para que possamos estar sempre dentro da tua vontade. Abençoa, Pai, cada um dos teus servos aqui presentes esta noite. Abençoa, Pai, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook, que nos assistirão em outro horário, ó Pai, que a tua palavra possa fortalecer a vida destes teus servos. E se há pessoas, ó Pai, que ainda não tomaram uma decisão, ó Pai, que eles também possam crer no Senhor Jesus e confessar a sua fé no Senhor e serem salvas, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelas tuas bênçãos sobre nossas vidas. Continue, ó Pai, abençoando a tua igreja sobre a face da terra, ó Pai, e que nós possamos estar preparados para aquele grande dia em que o Senhor Jesus vai voltar e nós estaremos com Ele, ó Pai. Nós te louvamos por isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode encerrar aí para mim? Nós vamos fazer os nossos pedidos de oração. Vou começar aqui pelo irmão Moacir, por favor.